Salmo 119, versos 97 a 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por isso, dos teus preceitos consigo entendimento, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é sábado, dia 13 de janeiro de 2024. Ainda aí, é feliz ano novo ainda, pois é. Enquanto ainda vem o lapso de falar 2023, então ainda é ano novo. A gente ainda não acostumou, mas vamos acostumar. Vamos declarar que este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemos nele, como diz o Salmo 118, versículo 24. E este também é o ano, esse é o mês, essa é a semana que está se encerrando hoje. E o Senhor nos deu esse ano, esse dia, essa semana, esse sábado, para que nós possamos descansar nele. Descansar nele. Então, meu irmão e minha irmã, descanse. É isso que eu estou fazendo. Descanse no Senhor. Ah, mas Alessandra, eu estou cheia de trabalho. Eu também. Você não imagina. Você não imagina os desafios de trabalho que eu tenho para esse ano, né? Além de dar conta de uma casa cuja obra terminou, né? Você já imagina, né? Como é que deve estar sendo a faxina aqui daquela poeirada de obra. Pois é, a gente lava e não adianta. Até que a minha mãe pegou o aspirador de pó, falou, usa isso. Aí vamos embora usar o aspirador de pó e orar para a conta de luz não vir tão alta. Porque ele puxa a luz pra caramba, mas não tem jeito. É melhor gastar com aspirador de pó do que gastar com a saúde depois, com o tratamento na coluna, né? Pois é, do que se entupir de remédio aí pra dor. Muito bem, então vamos embora descansar nesse sábado. Hoje é o teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial, tá bom? Eu tentei ver aqui o Facebook, mas não consegui acesso. Travou aqui, tá bom? Então, qualquer coisa eu falo amanhã. Então, que Deus te abençoe aí nesse sábado. Que seja um dia maravilhoso, cheio do amor de Deus na tua vida. Você que completa mais um ano hoje. E você que, como eu, completa mais um dia hoje de vida, que seja também assim. Você já agradeceu por esse dia, pela noite de descanso. Hoje eu fiquei muito feliz porque eu cheguei lá, né, no quarto da minha mãe e a luz do abajur estava acesa. Isso era 6 horas da manhã. A luz do abajur estava acesa. O vidro da porta estava aberto, ou seja, eu deixei aberto, né, que a gente foi dormir cedo. Falei, mãe, deixa aberto para ficar fresquinho, e continuou. Ou seja, ela dormiu a noite
toda e estava com o rosto assim bem, as feições bem descansadas, graças a Deus. Eu também dormi a noite toda, então ela agora está andando ali com a Suzy, com a cachorra. Muito bem. E você? Como é que foi essa noite? Foi tudo bem? Então, agradeça a Deus. Ah, não foi tanto. Agradeça a Deus também, né? Porque você acordou. E as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã sobre a tua vida. Tá bom? Como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22. Tá bom? Muito bem. Essa meditação de hoje... vou falar o versículo, né? Versículo do amor. Então, não se esqueça o quanto Deus te ama. Jeremias capítulo 31, versículo 3. O profeta diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Há versões que dizem com ternura te atraí. Então saiba, Ele te atrai e Ele te ama todos os dias. E João capítulo 15, versículo 12, já no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É isso aí. Então, saiba, Ele te ama, tá bom? E a meditação de hoje vem lá do Colorado, nos Estados Unidos. Aí não tem o primeiro nome aí da nossa irmã, só tem assim, K.L. McKee, né? Então a gente não sabe, começa com K, então a gente não sabe se é Catherine, se é Kelly, a gente não sabe, né? Mas é a nossa irmã aí. E o título da meditação já falou ao meu coração muito: ganhando tempo. Meu irmão e minha irmã, você ore por mim. Eu preciso disso aqui. Eu preciso ganhar tempo. Eu preciso administrar o tempo, né? Diante dos desafios que se me apresentam para este ano, tá bom? E a epígrafe é 2 João, né? Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, você tem permanecido na doutrina, no ensinamento de Deus, de Cristo. Então, você tem tanto o Pai como o Filho. E o Salmo 119 é um louvor a essa doutrina, a esse ensinamento, a esse preceito, a essa lei, a esse mandamento, a esses testemunhos. Eu acho muito bonito esta palavra. O Salmo 119, ele tem todos esses sinônimos aí, né? Todas essas formas de falar da lei do Senhor. Lembrando, eu já te falei isso aqui, lei, a palavra Torá, que é traduzida como lei, em primeira instância significa instrução. Então não entenda um Deus que está com um porrete na mão para te dar uma pancada cada vez que você desobedece a essa lei. Entenda Deus como pai e professor que te instrui para que você não caia. Se você cai, aí o pai, o professor faz o quê? Te coloca de castigo, né? Para que você reflita sobre o que você fez e você retorne ao caminho certo. Isso aí se chama arrependimento. E aí você volta para o caminho e vambora, tá bom? E aí esse corte que a nossa irmã fez é um dos cortes mais bonitos. Eu digo corte, né? Porque esse trecho é um dos cortes mais bonitos do Salmo 119. Porque ele já começa assim: ó, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação
o dia todo, tá? Ou todo o dia. Você ama a instrução do Senhor? O ensinamento, o preceito, a doutrina, o mandamento, os testemunhos. Essa é uma expressão muito bonita do salmista. Quanto amo a tua lei. E o Salmo 119, como eu dizia antes, é um louvor à palavra de Deus, né? Alguns estudiosos dizem que o autor do Salmo 119 seria Esdras, porque Esdras era um escriba, né? Ele era sacerdote e era escriba. Então, me veio aqui a notificação do Facebook, que hoje é aniversário da Rafaela Marçal. Lindona, Deus te abençoe. E do Carlos Onofre também, Deus te abençoe. Apareceu aqui para mim rapidinho. Muito bem, então vai aí para vocês o meu abraço neste dia. Então, o Salmo 119 seria escrito por Esdras. E eu gosto muito de pensar nisso, porque ele era um escriba, ou seja, era alguém que escrevia a Torá, né? A instrução do Senhor, a lei do Senhor, e também era sacerdote, então entendia do sacerdócio, né? Das questões de sacerdócio. Então eu gosto de pensar nisso, e essa pessoa dizendo, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. O teu mandamento me torna mais sábio, e isso é uma das coisas que vai aparecer aqui nesse corte. A sabedoria que vem a partir do estudo da lei, né? Do cumprimento do mandamento, né? Do cumprimento dos preceitos. Eu o tenho sempre comigo. Então ele me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha só, isso aqui é um bom verso para você aí que é meu aluno, hein? Pois é, eu tenho um monte, né, de alunos aqui. Eu não gosto de falar ex-aluno, porque aluno para mim é filho, não existe ex-filho. Então você aí, que é meu aluno, que foi meu aluno, olha que versículo bom para você memorizar, hein? Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Percebeu? Então, ele declara que ele tem mais compreensão, né? Mais entendimento e mais sabedoria. Mais sabedoria que os inimigos, mais compreensão do que os mestres e mais entendimento do que os idosos. Ou seja, olha quanto essa palavra, quanto essa instrução faz bem, né? A mente, a alma. De todo mau caminho, verso 101, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Então eu me desvio do mal para observar a palavra. Não me afaste dos teus juízos, pois tu me ensinas. Olha aí. Se eu compreendo, se eu entendo, se eu tenho sabedoria, se eu sou sábio, é porque eu observo a palavra, é porque ele me ensina, o próprio dono da palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Isso é lindo. Mais do que o mel à minha boca. Peraí, gente. Pronto. Bebi água. Pronto. Como é a palavra de Deus ao teu paladar? Como é a palavra de Deus ao meu paladar? É mais doce do que o mel? Como é que ela é? Você gosta de mel? Eu não gosto de mel. Então pensa numa coisa que você goste. Eu gosto de mousse de maracujá. Aquele doce com aquele azedinho. Então faz a adaptação. As tuas palavras são mais doces do que o mousse de maracujá à minha boca. Pois é. Eu não gosto de doce, eu só gosto de salgado. Então pensa numa coisa bem gostosa, né? E aí, você diz assim, pô, Alessandra,
Ainda são 8h27, esse momento em que eu estou fazendo a transmissão. E você já está falando de comida? Pois é. Então, pensa uma coisa bem gostosa. Aplica esse texto para você e fala isso para Deus, com as tuas próprias palavras. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Viu? Ele retomou a questão do entendimento. Então, meu irmão e minha irmã, saiba, Deus é aquele que nos dá entendimento, que nos faz sábios e que nos dá compreensão da sua palavra e para que a gente pratique essa palavra no dia a dia. Tá bom? Vamos à meditação aqui? Em nossa cabana na montanha, aninhada entre os álamos trêmulos, temos um pequeno lago, isso lá no Colorado, né? Eu imaginei essa cena, gente. Todo verão, uma família de patos com vários filhotes faz seu ninho nas taboas do lago e passamos muito tempo observando-os do nosso deck. Um dia, observei os patinhos brincarem. Alguns deles ficavam para trás, explorando o terreno, e depois corriam para alcançar os demais. Vários corriam à frente, sem esperar pela mãe, e alguns ficavam ao lado da mamãe, imitando cada movimento dela. Ocorreu-me que suas ações se assemelhavam à minha caminhada com Deus ao longo dos anos. Muitas vezes eu perdia o foco, deixando meu estudo da Bíblia e meu tempo com Deus em segundo lugar, priorizando assuntos mais urgentes. Esse urgente está entre aspas. Eventualmente, eu perceberia minha necessidade de me concentrar em Deus, então me apressava para alcançá-lo, esperando não ter perdido a sua mensagem para mim. Outras vezes, eu tentava passar para o próximo assunto, então me apressava em meus estudos, sem parar para meditar nas Escrituras e seu significado. Mas enquanto permanecia ancorada ao lado de Deus, seguindo a orientação dele e estudando as Escrituras, fui recompensada. Sempre que reservo um tempo para ouvir a voz de Deus na sua palavra, descubro que minha fé é mais forte e frutífera. Então, meu irmão e minha irmã, quando eu, Alessandra, li essa meditação, né, eu me vi. Quantas vezes eu fiz um monte de coisas e eu não parei para meditar. Coisas para Deus, tá? E não parei, eu, Alessandra, para meditar. Eu e Deus, conversar com Deus, estar com Ele, estar comigo. Isso é muito importante. Não deixe isso de lado. Priorize o seu relacionamento com Deus. Você e Deus. Eu gosto tanto de ouvir a meditação aqui da Alessandra, a meditação diária, que não é da Alessandra, né? É de Deus, mas é o jeito de falar, né? Que de repente você fala isso. Mas antes disso, ore, abra sua Bíblia, leia um texto e perceba o que Deus tem para você. Aí sim, escute a meditação, ele vai falar mais ao teu coração. Mas primeiro você e Deus, conversar um pouquinho e você deixar ele falar também no teu coração, né? Então, sobre leitura da Bíblia. Você deve ter percebido aí que eu terminei Mateus e quando eu fiz a primeira parte de Marcos, né? Aqui eu estou gravando em Nilópolis, né? Então você já ouviu aí. Tem o fofo que berra, tem a Suzy que late, tem os carros que passam, porque a rua aqui é muito movimentada. E ainda que eu feche as janelas, feche a porta aqui do lugar onde eu gravo, sai muito som por fora, né? Sai muito som por fora. Então, você já sabe, vai ficar desse jeito mesmo,
tá? Porque é melhor gravar aqui do que gravar lá em Saquarema, porque lá é tudo muito corrido, tá bom? Então, hoje vai aí para você a leitura de Marcos, a primeira parte, e eu vou a partir de hoje gravar as outras partes, mas vai com barulho mesmo, tá? Porque aqui não há nenhum momento em que não haja barulhos. Tá bom? É bom que fica mais real, tá certo? Leitura da Bíblia, e aí você faz aquele esforço, né? Como eu faço aqui, para ouvir somente a palavra. Tá bom? Pensamento para hoje. Minha fé fica mais forte quando dedico tempo para Deus e as Escrituras. Vamos orar com a nossa irmã aqui. Deus fiel, ajuda-nos a bloquear as distrações. É isso que você vai fazer todo dia e vai fazer também quando estiver ouvindo a leitura da palavra lá dos evangelhos e depois as cartas e toda a Bíblia em diante. Ajuda-nos a bloquear as distrações e a reservar um tempo para caminhar contigo, ancorando-nos em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Oremos para que renovemos nosso foco em nossa fé. Pai, nós oramos para que hoje nós renovemos o nosso foco em nossa fé. E oramos também agradecidos pela vida da Rafa, pela vida do Carlos e pela vida de tantos outros que completam mais um ano nesse 13 de janeiro. Que seja verdadeiramente um sábado, um dia de descanso na tua presença. Um dia de estar junto com a família, um dia de coisas gostosas na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Excelente dia, excelente sábado, excelente fim de semana. Amanhã, ó, vamos embora para nossa comunidade de fé. Deus te abençoe. Amém. Beijo no coração.